Para quem não me conhece, eu sou Marina Soares, eu fiz residência em oftalmologia e depois o fellow em retina na Unicamp. Eu sou mestre em ciências médicas também pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E em breve aí começo o doutorado também na Unicamp. Então eu fui convidada para dar uma aula de retinopatia de Butcher e Butcher-like. É um prazer enorme, né, estar aqui presente. E eu queria agradecer pelo convite. Então, primeiro alguns conceitos iniciais, né, do que seria a retinopatia de Putty. Então, é uma doença que afeta a microcirculação retiniana. Então, é uma microvasculopatia oclusiva. Ai, ops, o que que eu fiz? Espera aí. Vocês estão vendo a tela? Então, né? Estamos vendo a tela, sim. Estão vendo? Ah, tá bom. Bom, a incidência dessa doença, ela é rara. Então, os estudos eles demonstram uma incidência anual de cerca de 0,24 casos por milhão de habitantes por ano. Só que acredita-se que a incidência dessa doença seja um pouco maior do que isso, porque essa doença é muito subdiagnosticada, já que ela acontece no contexto de doenças extremamente graves, né, e que muitas vezes o foco não é do ponto de vista oftalmológico. Então, existem muitos casos que acabam não sendo diagnosticados. Bom, essa doença ela foi descrita em 1910, né, por Otmar Putcher, em um paciente que foi vítima de trauma após queda de árvore, né, com traumatismo crânioencefálico. E aí, ao exame fundoscópico, esse paciente apresentava áreas, né, de branqueamento retiniano associado a hemorragias e uma queixa de redução da acuidade visual. Então, a etiologia da retinopatia de Putcher, né, originalmente, como foi descrita, ela está associada a um trauma e é um trauma não ocular, um trauma indireto. Então, no caso descrito lá em 1910, foi após um traumatismo crânioencefálico, mas é possível também observar a retinopatia de Putcher em outras causas traumáticas, como casos de compressão torácica, fraturas de ossos longos, barotrauma ou ainda a síndrome de Shake-Baby. Só que, com o passar dos anos, eles começaram a observar várias condições clínicas não traumáticas que cursavam com achados fundoscópicos muito parecidos com a retinopatia de Putty. E aí, essas condições foi denominada, né, a retinopatia Putcher-like. Então, são várias condições que podem estar associadas a Putcher-like, aqui eu coloquei algumas das principais. E aí, a gente tem destaque a quadro de pancreatite aguda, né, e crônica, doenças do tecido conjuntivo, com destaque aí para o lúpus, quadros de dengue, diversas causas de embolismo, né, gorduroso, de líquido amniótico durante o parto, de ar, e mais recentemente a Covid-19, né, existem alguns relatos de caso de pacientes com retinopatia de Putcher-like após a Covid-19. E qual seria a fisiopatologia dessa doença? Então, a hipótese original lá de 1910 de Otmar Butcher é que, na verdade, seria resultado de um extravasamento linfático dos vasos retinianos após aumento da pressão intracraniana, né, com traumatismo crânioencefálico. Só que essa hipótese ela já caiu por terra. Então, hoje em dia, a hipótese mais aceita é que essa retinopatia ela derive de uma microembolização da vasculatura retiniana que vai levar à oclusão de pequenos vasos, né, da microcirculação, que seriam das arteríolas pré-capilares. Então, diversas condições, sejam elas traumáticas ou não, podem levar a um dano endotelial. Ativaria a cascata do complemento, né, com um papel importante do C5. Isso levaria a uma agregação de leucócitos, ao fenômeno de leucoembolização, e isso seria responsável por bloquear essas pequenas arteríolas. Então, aqui eu trouxe um desenho esquemático, né, de um artigo que ele demonstra o seguinte, que quando o êmbolo acaba ocluindo uma artéria maior aí, de 300 a 300 micras, a gente acaba tendo manchas esbranquiçadas, semelhantes às manchas de Putzer, mas elas são confluentes, é aquela área de branqueamento retiniano difuso. E aí caracteriza um quadro de uma oclusão de artéria central, de ramo, enfim. Agora, quando a gente tem um êmbolo muito pequeno que acaba obstruindo a circulação distal lá dos capilares, muitas vezes o resultado disso são apenas manchas algodonosas. Agora, quando a gente tem um êmbolo intermediário,
de cerca de 40 ou 10 micrômetros, eles podem ocluir essas arteríolas, e aí o que a gente vai ver são as manchas de Putcher. É, aqui eu coloquei a leucoembolização, mas existem outras fontes de êmbolo, né? Como fontes de colesterol, de fibrina, ar, nos quadros de compressão torácica, êmbolos gordurosos, né? Nas fraturas de ossos longos, ou mesmo na pancreatite, né? Por causa das lipases, e ainda de líquido amniótico durante o parto. Falando um pouco da clínica, então, primeiro dos sintomas. Então, é uma doença bilateral em 60% dos casos. Então, existem apresentações unilaterais, mas o mais comum é ser bilateral. E a queixa clássica, né, de um declínio visual súbito, indolor, que pode acontecer concomitante ao trauma ou ao evento, né? Eu coloquei trauma aqui porque eu tô falando de Putcher, mas Putcher-like entra no mesmo esquema. Ou até em 2 dias, então a gente pode ter esse gap aí de 48 horas. E esse declínio visual, ele é extremamente variável. Ele pode ser pequeno ou o paciente pode ter uma acuidade visual de movimento de mãos. Além disso, o paciente pode queixar de perda de campo visual, e aí os escotomas mais comuns são o central, o paracentral e o escotoma arqueado. E defeitos de campo periférico normalmente não acontecem, né? O campo periférico geralmente ele é preservado, que a gente vai ver que a retinopatia de Putz ela atinge muito mais o polo posterior. Em relação aos sinais, né? O que a gente observa na fundoscopia? Então, primeiro achado, né, são as manchas algodonosas, que são os achados mais comuns, né, nos pacientes, que são essas lesões esbranquiçadas, que são bem superficiais, né? Elas muitas vezes estão em cima dos vasos. Elas estão orientadas ao longo da camada de fibra nervosa, né, já que são infartos da camada de fibra nervosas, e elas têm essas margens mal definidas, né? Elas são borradas, né? Então a gente vê aqui que muitas vezes ela passa em cima do vaso. Outras alterações possíveis são as hemorragias em chama de vela, né? Que por definição elas não são exuberantes, então elas são escassas, né? A gente vê aqui que não tem muita hemorragia. Isso faz diagnóstico diferencial com outras condições, como a gente vai ver mais pra frente. E a outra alteração, aqui, né, mostra as hemorragias, chama de vela. E outro achado, né, são as manchas de Putcher ou Putcher flaking, né, que são patognomônicas da doença, mas existem quadros de retinopatia de Putcher sem essas manchas, e elas são, por definição, essas áreas poligonais, né, de branqueamento na retina interna. Elas acontecem entre as vênulas e as arteríolas, e o mais importante aqui é a gente ver que, eu tentei aumentar aqui essa imagem, é que existe uma zona de cerca de 50 micras de retina pulpada entre essas manchas e os vasos. É diferente das manchas algodonosas, que muitas vezes elas até estão sobre os vasos, né? Quando essas manchas de Putcher, elas circundam ali a região da fóvea, elas podem dar a aparência de um pseudo red spot e acabando fazendo o diagnóstico diferencial, né, com oclusão de artéria, oclusão de ramo. Então, é uma coisa que a gente precisa diferenciar. Outra manifestação possível, que alguns pacientes cursam, é com edema de disco. Então, aqui são as manifestações mais comuns, e o mais importante é a gente reconhecer que essas alterações, elas são confinadas à retina peripapilar e à área macular. Então, ela comete a retina no polo posterior. E aí, por quê, né? A gente poderia se perguntar por que isso acontece. Então, só lembrando, a retina, ela tem basicamente 3 plexos vasculares, o superficial, o intermediário e o profundo, né? E esses plexos, eles são interconectados entre si, eles têm bastante anastomose. A retina peripapilar, ela tem 4 plexos vasculares e não 3. Então, além dos 3, né, que tem no resto da retina, ela tem esses capilares radiais peripapilares ao longo da camada de fibras nervosas. E esse plexo, ele vai se estender numa região de 2 diâmetros de disco nasal e 4 temporal, né? Então, é só nessa região ali ao redor do disco. E diferente dos outros plexos, que são bastante anastomosados, essa rede de capilares peripapilar, elas não são tão anastomosadas assim. E por isso, elas são muito mais suscetíveis à oclusão embólica. Então, quando
vários estudos eles acabam definindo o acometimento na retinopatia de Putcher de acordo com zonas, né? Parecido com o que a gente faz lá na HOPE. E aí eles definem 3 zonas: zona A, zona B e zona C. E as zonas mais afetadas, sem dúvida, são a zona A, né, que é a principal, a zona B em alguns casos, agora a zona C raramente é afetada. Então, a zona A é essa zona aqui, ela é centrada aqui na fóvea, e ela tem uma área de 4 diâmetros de disco a partir da fóvea. A zona B, ela se estende da zona A até o equador, e a zona C, que é raramente afetada, ela é anterior, né, à zona B, e ela vai se estender até a hora serrata. Em relação à avaliação multimodal, então, aqui 3 exames são importantes, né, na retinopatia de Putcher, que seria o OCT, a angio e o eletroretinograma. Então, no OCT, o que que a gente observa? Então, caracteristicamente, a gente observa esse edema, né, e essa hiperrefletividade de camadas internas da retina, né, que correspondem a essas manchas de Putcher e as manchas algodonosas. E a gente pode ter também graus variados de edema macular, fluido intra ou subretiniano, né, como a gente vê aqui nessas imagens, tá? Aqui também mostrando o fluido mais exuberante e essa hiperrefletividade de camadas internas. A retinopatia de Punch, ela pode causar, né, com PAN também, né, com maculopatia aguda paracentral, né, com essa hiperrefletividade de camada interna, por dano, né, no plexo vascular profundo, então ela é uma causa de PAN. E em casos tardios e crônicos, apesar de ser uma doença de retina interna, ela pode sim se estender à retina externa. Então, pode cursar com atrofia de retina externa, perda de fotorreceptores e afilamento retiniano. Aqui é um caso, né, descrito de um paciente com retinopatia de Putcher bilateral, né, após trauma automobilístico. E aqui a gente observa uma hiperrefletividade, né, com fluido subretiniano no olho direito e no olho esquerdo. E aqui, após um ano, eles demonstram, né, a melhora dessa hiperrefletividade, mas o paciente cursou com afilamento retiniano e uma perda de fotorreceptores e de retina externa. Então, apesar de ser uma doença que acomete retina interna, ela pode sim se estender para a retina externa. Na angiofluoresceinografia, a gente observa, né, nas áreas que tem hemorragia e a- as, as manchas de Putsch, a gente observa essa área de hipofluorescência. É possível observar também áreas de focais de oclusão arteriolar, com áreas de não perfusão. Áreas de extravasamento tardio dos vasos retinianos, né, aqui com 4 minutos e 37, naquelas áreas de isquemia, e também é possível observar vazamento, né, líquido aqui ao redor do disco óptico, além de atraso de enchimento. No eletroretinograma, aqui o mais importante é o eletroretinograma multifocal, né, já que é uma doença mais posterior, né, muitas vezes afetando regiões menores, então o ERG de campo total pode não dar alterado, mas o ERG multifocal a gente vai ver depressão nas ondas A e nas ondas B, o que demonstra, né, o que eu já falei, que apesar de ser uma doença principalmente de retina interna, ela pode sim afetar a retina externa. Então, quais seriam os critérios diagnósticos, né, para retinopatia de Putcher ou Putcher-like? Então, os critérios mais utilizados são esses aqui, em que o paciente precisa ter pelo menos 3 dos 5 critérios. Então, os Putcher's flaking, as hemorragias retinianas em número baixo a moderado, então de 1 a 10, então não é exuberante as hemorragias. As manchas algodonosas limitadas ao polo posterior, tem que ter uma provável etiologia explicativa para a doença, né? E a investigação complementar, ela precisa ser compatível com o diagnóstico. É, Aqui eu trouxe alguns diagnósticos diferenciais, né, importantes, que precisam ser lembrados antes da gente fechar o diagnóstico de retinopatia de Putcher. O primeiro é a oclusão de ramo de artéria central da retina, né, principalmente naqueles pacientes que têm aquela mancha esbranquiçada ao redor da fóvea, né, que pode levar a um pseudo-red spot. Pacientes com commotion, né, que são pacientes aquele edema intrarretiniano, né, após trauma, então é um paciente que tem uma etiologia traumática também, e pode desenvolver esse branqueamento da retina. A retinopatia hipertensiva, né? E aqui a gente precisa ver áreas de cruzamento arteriovenoso, muitas vezes exudatos duros. As hemorragias, elas são mais exuberantes, então precisa diferenciar.
Quadros mais dramáticos, né, como por exemplo endoftalmite endógena, né, em que a gente pode confundir essas áreas de necrose extensas, né, com o branqueamento do Butcher. Retinites virais, e aí eu trouxe dois casos aqui, o primeiro aqui embaixo, uma retinite por citomegalovírus, né, em que a gente tem essa área de necrose e hemorragia. E aqui, uma necrose aguda de retina por herpes, né? E a gente tem que lembrar aqui que ela é ao contrário de Putcher, então ela comete muito mais a periferia e tem essa evolução centrípeta, então ela tende a poupar aqui justamente a região que o Putcher mais acomete, né? Que é a região do polo posterior. E também a retinopatia por HIV, né? Que ela causa essas manchas algodonosas, essas hemorragias, paciente com contagem CD4 abaixo de 50. Bom, e qual é a evolução da retinopatia de Putcher? Ela é extremamente variável. Então, alguns pacientes, eles apresentam resolução completa da perda visual e das alterações no fundo de olho. Então, em 40%, em quase metade dos pacientes, né? Aqui eu trouxe um caso de um paciente que tinha, né, a retinopatia de Putcher nos dois olhos e ao longo de 2 e 3 semanas a gente observa já melhora aqui, né, do borramento de disco, a gente observa a diminuição importante das lesões, né, das hemorragias, então mostrando que realmente a doença ela tende a se resolver. Mas existem pacientes que acabam tendo um dano, né, com uma perda visual permanente. E isso acontece por causa dos pacientes que desenvolvem sequelas. E quais seriam essas sequelas a longo prazo? Então, a gente pode ter o desenvolvimento de atrofia e palidez de disco, a atrofia, né, do epitélio pigmentado da retina, da camada de fibras nervosas, o afilamento da fovela e a atenuação dos vasos retinianos. Então, aqui é um exemplo de um paciente que tinha retinopatia de Putcher bilateral, e a gente observa que depois de um ano ele desenvolveu uma atenuação vascular, né, era uma atrofia óptica e um mosqueamento do EPR. Então, ficou com sequela. Em relação ao tratamento. Então, por ser uma doença rara, né, cujos estudos, na maioria dos casos, são relatos de casos, né, não são estudos de ensaio clínico, estudos randomizados, não existem diretrizes baseadas em evidências sobre o tratamento da retinopatia de Putcher. Então, existem várias opções na literatura que são citadas, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma delas. Então, a primeira opção terapêutica é o corticoide intravenoso em altas doses, né? Os estudos, eles demonstram que ele ajuda na retinopatia de Putcher, porque ao estabilizar a membrana neuronal e os canais microvasculares, ele acaba ajudando na recuperação daquelas fibras neuronais que não foram danificadas irreversivelmente. Além disso, por ser corticoide, ele vai inibir a agregação de granulócitos e também inibir a ativação do complemento, né? Diminuindo aquele fenômeno lá de leucoembolização. Existem vários relatos de caso, né? Não existe um estudo prospectivo, enfim, randomizado, nada do tipo, em relação ao uso de corticoide nessa doença. O que existem são vários relatos de caso que mostram recuperação visual acelerada, né? Após o uso, de corticoide. Aqui eu trouxe dois exemplos, né? Que são bastante citados na literatura. O primeiro foi um, um artigo aqui de uma retinopatia de Putzer após trauma. Eles fizeram uma dose de 1 grama dia, endovenoso por 3 dias no paciente, e depois desses 3 dias eles fizeram corticoide via oral por 3 semanas. E eles observaram que a acuidade visual do paciente foi de conta dedos para 20 e 40. Esse outro estudo, também após trauma, eles fizeram corticoide 60 miligramas dia no paciente, e após 3 semanas o paciente estava com a acuidade visual inalterada de 20/800. Aí eles resolveram então fazer corticoide endovenoso, né, em altas doses, 1 grama dia por 3 dias, e em 3 dias a acuidade visual foi para 20/70. Mas isso aqui é extremamente controverso, né? Existe um grande questionamento se o corticoide ele muda a história natural da doença, porque o que vários outros estudos mostram é que a doença ela tende a melhorar independente do uso de corticoide ou não. Então, aqui uma outra opção terapêutica, né, é a observação. Esse aqui foi uma grande revisão sistemática que foi realizada, publicada, né, na revista AI, e ele comparou, né, os pacientes que tinham retinopatia de Putcher ou Putcher-like, que foram
observados ou utilizaram apenas corticoide em altas doses. E eles observaram que não teve diferença na melhora da acuidade visual em 1, 2 ou 6 meses. Então, o recomendado, né, o mais recomendado atualmente é que esses casos sejam observados e que seja tratado a condição subjacente. Então, se o paciente tem lúpus e precisa fazer corticoide por conta do lúpus, ele faz, mas não por causa do Putcher, tá? Até porque eles observaram que não houve diferença na acuidade visual e os pacientes acabam estando vulneráveis, né, aos efeitos adversos de uma pulsoterapia. Existem outras opções descritas na literatura, várias outras, né, que eu coloquei algumas delas, só que as evidências são extremamente limitadas. E, mais uma vez, o que a gente tem são apenas relatos de casos isolados, né, que demonstram o benefício de uma ou outra, mas sem nenhuma evidência científica. Em relação ao prognóstico visual desses pacientes. Então, nesse estudo aqui, ele demonstra o seguinte, que em cinza mais claro a gente vai ter a acuidade visual da apresentação e em cinza mais escuro a acuidade visual no final do follow-up. E o que a gente observa? A maior parte dos pacientes, eles têm uma acuidade visual aí menor do que 20/400, né? Como a gente pode observar. Só que a acuidade visual final dos pacientes, a maior parte dos pacientes tem acuidade de 20/20, 20/15. Então, a recuperação visual, ela é boa, ela é favorável em grande parte dos casos. E quais seriam os fatores de mau prognóstico, né, que levariam, às vezes, a uma sequela? E aí, os fatores mais implicados na literatura são edema de disco, né, que é possível os pacientes cursarem, hipoperfusão da coroide, não perfusão capilar retiniana, né, na anjo, então, quanto maior essas áreas de não perfusão, maior o risco de sequelas, o envolvimento da retina externa, né, com a perda ali da elipsóide, da área de fotorreceptores, episódios anteriores de retinopatia de Purcher e, mais importante, né, seria a duração das alterações retinianas. Então, quanto mais rápido as alterações retinianas se resolvem, menor o risco de sequelas. Agora, aqueles pacientes que têm alterações que demoram mais tempo, eles tendem a ter acuidade visual pior. Essas foram as referências. Obrigada.